Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que acaba de chegar e não me conhece, eu sou Cici Lima, atleta fisiculturista, estudante de física quântica, lei da atração, espiritualidade e expansão de consciência. E hoje nós vamos estar abordando um assunto que a muitos soa como desconhecido, que é as sombras. Ao ouvir falar de sombra, qual é a primeira imagem aí que você consegue projetar na sua mente? A imagem de uma árvore, seria isso? Pois eu quero te dizer que essa imagem, ela pode estar sim vinculada às sombras que nós vamos falar hoje dentro de um âmbito espiritual. Mas antes de nada, você precisa entender qual é o vínculo que a sombra dessa árvore tem com as sombras ditas desde um ponto espiritual. Para que nós tenhamos uma sombra com boa intensidade, é necessário que uma forte luz esteja adentrando na árvore, né? Mais que atravessando, adentrando. Na árvore. Quanto mais forte essa luz, mais intensa será a sombra que ela pode proporcionar. Correto? Conseguiu desenhar na sua mente? Agora vamos trazer isso para a nossa evolução espiritual. Carl Jung, pai da psicoanálise analítica, ele disse que nós temos duas personalidades nos seus estudos. Uma delas é a que nós apresentamos à sociedade e a outra é a que fica oculto em alguns aspectos, reconhecido por nós e em muitos outros não identificados pela nossa consciência. Todos nós possuímos esses dois lados. Esse segundo lado oculto seria essa sombra. Essa sombra é tudo aquilo que fica oculto, como se ficasse debaixo do tapete. E esse tapete é o nosso inconsciente. Então fica armazenado lá. À medida que nós vamos evoluindo e que nós vamos procurando ganhar em conhecimento, expandir a nossa consciência, evoluirmos desde um ponto espiritual, essas sombras que estão ocultas no nosso inconsciente, elas tentam emergir e elas querem sair à superfície justamente para que sejam tratadas, trabalhadas, para que a luz possa adentrar cada vez mais intenso em nós. Quando eu mencionei aqui a questão da árvore, à medida que a luz bate na árvore, a intensidade dessa luz faz com que essa sombra seja mais ou menos intensa. Isso está atrelado na espiritualidade. Quando eu estou buscando um desenvolvimento espiritual, à medida que eu vou aprofundando em leituras, em vídeos, em conhecimento, em me observar, mais luz vai batendo em mim, mais luz vai chegando até a mim. Quanto mais luz chega até a mim, mais as sombras que estão ocultas tendem a sair para que sejam reconhecidas por mim e sejam tratadas. Mas o que seriam essas sombras? As sombras normalmente têm a sua origem, não todas, mas falando de uma forma mais generalizada sobre elas, ali em traumas que nos aconteceram. Traumas são situações que nos geraram dor, e através dessa dor gerou um sofrimento e nós constantemente voltamos a esse sofrimento. Algumas vezes sabendo que estamos indo até ele e outras vezes simplesmente tendo comportamentos condizentes a essa dor e sem saber que estamos recorrendo a esse trauma que está aí. Isso seria um dos aspectos das sombras. Então, todas as vezes que eu tenho no meu comportamento o reflexo dessa sombra oculta,
eu vou gerar antimatéria em mim. E o que seria essa antimatéria? Nesse caso, né, atrelado à espiritualidade, é justamente gerar uma resistência para que eu continue expandindo espiritualmente, expandindo a minha consciência, e aí eu impeço a luz, né, para que possa continuar entrando. Então, vamos avaliar de uma forma generalizada. Eu sou o responsável pela quantidade de sombras que tenho, e à medida que eu vou reconhecendo cada uma delas, eu vou evoluindo espiritualmente. A vida não vai me impedir, se eu quiser, obviamente, não reconhecê-las, não tratá-las, não observá-las. Simplesmente não chegará mais luz até a mim e eu me depararei em uma linha cujo nome se chama sofrimento. Estarei ali como quando você dá com a cabeça na parede e fica insistindo, insistindo, insistindo. É mais ou menos isso. Por quê? Porque não se pode receber mais luz quando uma sombra salta e eu a vejo e não a considero para poder tratá-la. E como seria tratar essa sombra? O primeiro que você faz depois de identificar a sombra é se tornar, obviamente, responsável por ela, e depois dessa responsabilidade, avaliar o tipo de conduta que você está tendo que está atrelado a essa sombra. Muitas vezes o ego, ele que faz uma segunda parte, ele tenta nos impedir, claro que como um fator de ajuda, ainda que pareça que não, ele tenta nos impedir de tratar essa sombra, de acolher essa sombra. Porque quando eu acolho essa sombra e escolho tratá-la, escolho simplesmente evoluir através dela, há uma resistência do ego para que eu não faça isso. Mas se eu estou entendendo que a luz que entra e salta a sombra é para que eu evolua, eu também consigo observar o ego, ou seja, eu consigo deixar de lado essa personagem que sou e entendo que a causa espiritual ela é muito mais importante do que aquilo que eu possa aparentar como pessoa ao demais. Vamos lá, um exemplo prático, gente. Isso é como, por exemplo, alguém que me provocou uma ferida e ali despertou em mim uma ferida, porque a ferida não é o outro quem a provoca, tá bom? Ele só mostra o que já está em você e que a gente não queria ou estava totalmente impercebido pela consciência ou estava ali, vira e mexe, vinha e voltava e você não se comprometia a tratá-la. Então o outro, através da atitude dele, desperta em mim, é despertado em mim uma ira. Uma ira. A ira é uma das formas das sombras. O que acontece? Eu pego esse estado de ira e pego isso como sombra, sendo uma sombra, obviamente, eu acolho e vejo que pode estar em mim para poder ser transformado, ou deixo que o ego, ao bater na porta para que essa sombra não seja reconhecida e tratada, diga: não, você simplesmente merece vencer isso, olha aí, é o outro quem está te fazendo toda essa raiva, olha a culpa dele, olha o comportamento dele. Dá para entender qual é a diferença do ego para a sombra? A sombra é o que está oculto, salta a luz e aí você fica com o seu poder para ser usado. Ou eu trato isso, ou eu simplesmente faço uso do meu ego e me tento sobressair como azeite em cima da água. É simplesmente isso.
Lembrando que a função do ego não é para te destruir, lembrando que a função das sombras também não é para te destruir. Todos nós estamos dentro de um plano evolutivo e dentro desse plano evolutivo existem coisas as quais nós ainda não evoluímos. E é justamente isso uma das funções da sombra, mostrar aspectos nossos que ainda não estão evoluídos para que saltem por causa da luz que está adentrando em nós e nós possamos, através de um espírito acolhedor, olhar para essa sombra e fazer a escolha de observá-la, reconhecê-la e transmutar esse comportamento ao invés de olhar para o ego e querer estar por cima da situação, não a reconhecendo, ou por cima da pessoa a qual essa situação também foi feita e querer ser melhor que o outro. Sempre existe a possibilidade e sempre existe o poder da escolha. Quando nós falamos de evolução espiritual, quando nós falamos de expansão de consciência, uma das coisas que eu gostaria que vocês tivessem sempre presente é a responsabilidade de tudo aquilo que me acontece é permissão minha. Não é se tratar como culpado. Nós não precisamos nos colocar aí, mesmo porque a culpa é uma vibração pequena, é uma vibração baixa que vai te conduzir a estados vibratórios de mais baixa frequência e a outras situações que correspondam a isso, a sentimento de culpa. Nós estamos falando em responsabilidade. Quando eu me responsabilizo por algo, eu reconheço e a partir desse reconhecimento eu estou na metade do caminho para poder dar solução a isso. Lembrando que se existe um possível problema, é porque existe sem dúvida alguma a solução, que não é possível, é totalmente provável a solução. As sombras se resumem basicamente a isso. Eu poderia estar falando aqui milhões de outras coisas que também estão relacionadas à sombra, mas o objetivo desse vídeo é te mostrar, te ajudar que as sombras não é o ego, mas trabalha junto sim com o ego. As sombras é toda aquela parte nossa reconhecida ou não, onde uma vez, através das nossas vivências, elas saem à luz e uma vez, quando saem à luz, o ego também tenta entrar para poder impedir que elas sejam reconhecidas e seja trazida a solução a elas. Essas sombras acontecem por quê? Por que essas sombras saem? Porque nós estamos recebendo mais luz. Quanto mais eu me direciono para caminhos de luz, para caminhos os quais fazem parte a minha evolução humana, aonde estão aí virtudes, tudo isso que está vinculado ao Criador de todas as coisas, mais serão as sombras que eu irei perceber em mim. E aí eis a questão: será que eu quero somente vê-las ou será que além de vê-las eu posso fazer a escolha de tratá-las? Esse é o objetivo desse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês uma dessas partes tão importantes para o nosso processo evolutivo, para o processo de expansão de consciência. Aproveita, já deixa nos comentários se você gostou desse vídeo, quais os outros temas você gostaria de assistir aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a você que vem nos acompanhando, vem nos apoiando nas redes sociais e desejar a você, como não, muita expansão de consciência, muita intimidade com a sua espiritualidade e muito sucesso. Até a próxima!